Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. Para evitar o desperdício e combater a poluição de água, foi criado em Porto Alegre o Programa de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas nas Edificações. E esse é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o vereador Beto Meche, autor da lei, o educador ambiental da ONG H2O Prama, Davi Capua, e o engenheiro civil Rafael Zanetti. Sejam bem-vindos. Então, o vereador Beto Meche, que já foi secretário da SMAN e atua ativamente nas questões ambientais, nos responda em que situações a água pode ser reaproveitada e para que fins? Bom, eu diria o seguinte, ela não só pode, como deve ser reaproveitada, se nós realmente quisermos implantar conceitos de sustentabilidade no nosso dia a dia, né? Então ela pode e deve ser reaproveitada. Então o exemplo mais fácil de se entender é o da água da chuva, né? Que os egípcios, os sírios, faziam isso já há 4, 5 mil anos atrás. Ou seja, é uma coisa velha, antiga, mas que esquecida, principalmente no decorrer do século XX, e que passa a ser moderna novamente, né? Que é o aproveitamento então da água da chuva, tanto por cisternas no meio rural, meu avô fazia isso na região do Taquari, já é, graças a Deus, muito comum em vários empreendimentos de várias cidades do Brasil e do mundo afora, em virtude de aproveitar esse manancial que cai literalmente do céu para nós, de graça, né? E que, se não for aproveitado, vai acarretar alagamentos, desperdício e até mortes, dependendo do caso, como nós vemos. Então isso ajuda até na política de combate a alagamentos, de drenagem da cidade. Então, somando aqui já vários instrumentos da política de saneamento necessária para uma cidade e para um país. Essa é a mais simples de se entender. Tem também também já sendo muito utilizado, nós vemos isso muito no mercado, que são torneiras, chuveiros e descargas com menos pressão de água, né? Porque às vezes a gente usa muito mais pressão de água do que seria necessário. Isso é muito comum. Então hoje aquela hidra que está direto na parede, que usa, aí os técnicos vão saber bem melhor do que eu, mas chega a usar 20, 30 litros, nós podemos, com a mesma função, né, de levar os nossos detritos para fora, levar lá para o esgoto doméstico, usar apenas 6 litros, no máximo 10 litros de água, né? Imagine isso numa escala de cidade, uma cidade com 1 milhão, 2 milhões de habitantes, a diferença que isso tem, né? E também todo um trabalho que tem que ser feito de proteção da vegetação existente, porque a vegetação ela acumula água e depois devolve essa água aos poucos, evitando também o desperdício e o alagamento. A mesma coisa com relação à seca, né? Essa vegetação armazena a água no tempo de chuva e devolve no tempo de seca. Então, quanto mais vegetação nós tivermos, mais equilíbrio de água nós vamos ter também, inclusive numa cidade, não só no meio rural, portanto no meio rural como na cidade. Enfim, nós temos várias maneiras de fazer a economia e a otimização da água e o seu reaproveitamento. O senhor falava ali do quanto a gente pode reaproveitar ou economizar de água usando hidras mais econômicas. Eu gostaria que o Rafael, que é engenheiro, nos colocasse mais ou menos os números de uma hidra que não é econômica e uma que é econômica. As caixas acopladas, que é uma solução que vem a fazer a conservação do uso da água nas edificações, ela vai utilizar em torno de 6 litros por acionamento. No acionamento de uma hidra você pode chegar a gastar 40 litros. Tá? E por que essa diferença tão grande se elas fazem o mesmo trabalho? É questão de mecanismo. Quer dizer, o mecanismo que é utilizado na hidra, na verdade, se você ficar durante um tempo com o botão acionado, vai ficar correndo água. Ela tem uma vazão, então a gente poderia falar que um termo técnico seria vazão. A hidra ela tem uma vazão. Você aciona, dependendo do tempo que você ficar acionado, vai consumir, acredito, em torno de 40 litros por minuto.
Já a caixa acoplada é um único acionamento e ela vai despejar na bacia sanitária aquela quantidade de água. Então é mais fácil de controlar. Então a tendência hoje é ir, no que diz respeito à descarga de vaso sanitário, para a caixa acoplada, tá? que seria por acionamento. Da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, a gente poderia pensar em outros equipamentos hidrossanitários que são utilizados numa instalação hidrossanitária de um prédio. E aí, como o vereador colocou, em todos esses equipamentos, que seja a torneira do lavatório, a torneira da pia, enfim, e outros equipamentos, você vai então buscar reduzir a vazão desses equipamentos. Todos esses equipamentos, o chuveiro, todos eles trabalham com vazão. Por exemplo, os chuveiros convencionais, 20 litros por minuto, você pode reduzir isso aí para 10, 8 litros por minuto. A maior parte das fábricas nacionais de equipamentos hidrossanitários já tem esses equipamentos à disposição, inclusive com selos. Quer dizer, o cidadão pode procurar, no momento de adquirir um equipamento desses, por selos nos produtos, tá? Que vão estar indicando então que esse produto ele pratica essa conservação. Bom, como a gente está falando aqui de uso racional da água, a gente então poderia falar em 3 pontas, né? Que seria essa questão dos equipamentos hidrossanitários, onde a gente pode ter uma conservação por utilizar o que a gente poderia chamar de equipamentos mais eficientes, do ponto de vista que economizam água. A gente poderia falar no uso da água de chuva, que, como o vereador colocou, é muito antigo, mas a gente também poderia colocar de outra forma, é recente. Acho que é muito importante colocar para a população, para o cidadão, que hoje nós temos uma norma, uma NBR, então isso hoje é feito com segurança absoluta, desde que essas premissas, essas diretrizes, esses critérios que estão lá na NBR sejam atendidos pelo projetista. Pois é, como é que a pessoa pode confiar na água da chuva, que às vezes também pode vir poluída para o seu consumo? Que tipo de finalidade que essa água da chuva pode ter no nosso dia a dia? Para confiar na qualidade da água da chuva, seguir as premissas, os critérios, as diretrizes dessa norma. Eventualmente procurar um técnico ou fazer com que o técnico que está responsável pela obra observe isso no momento do projeto. Tá? E os usos mais comuns são a descarga no vaso sanitário e a irrigação de áreas verdes. Lavagem também de pisos, pátios, calçadas e veículos. Que nesse caso pode se fazer de uma maneira muito simples nas casas, até deixar um balde quando estiver chovendo, não precisa nem de um sistema, certo? Tu pode, enquanto não tiver o sistema, digamos, engembrar, né? Mas antes do Davi colocar algumas questões que eu acho que são importantes, a lei que nós aprovamos aqui na Câmara em 2008, ela foi aprovada, ela foi apresentada em 2004. Depois de um ano de estudos aqui que eu fiz junto com vários especialistas, nós vimos que isso era uma tendência mundial. Praticamente todas as cidades da Europa já faziam isso na época, em 2003. Praticamente todas as cidades da Europa trabalham com reaproveitamento de água. Eu estive agora em janeiro em Madrid, todas as lavagens feitas pela prefeitura e chafarizes, está escrito ali a placa ou no caminhão, em Madrid, em Granada, em Sevilha. Em São Paulo. Bom, eu estou falando agora só porque o primeiro estudo que nós fizemos foi na Europa. Tudo ali, reaproveitamento de água, né? Ou é água da chuva, ou é o aproveitamento da água do chuveiro ou da pia de lavar para fazer aquela lavagem de uso não humano. Aí é que vem então a questão importante. A captação de água da chuva para aproveitamento na nossa casa ou no nosso apartamento ou num clube é para uso não humano. Não é para beber ou para tomar banho. É para a descarga do banheiro, porque é inadmissível em pleno século XXI nós darmos uma descarga de banheiro com água tratada, caríssima, com muita energia e muito produto químico com impacto. Então não é só aqui a preservação da água bruta lá do rio ou do lago, mas todo o custo energético e químico que tem uma água tratada que está sendo abusada pela população através de uma política oficial da prefeitura e do governo do estado e da União, que estimulam o uso da água tratada, porque isso gera tarifa que nós pagamos e que mantém o DEMAI e mantém a Corsã como estatais e que dependem dessa tarifa. Portanto, existe, isso é muito bom nós pontuarmos aqui, que a direção do DEMAI sempre foi contrária, e assim como da Corsã, a esta lei. Porque diminui a tarifa de água. Eles não querem economia de água porque isso diminui a tarifa de água.
E é importante que as pessoas saibam o seguinte, se o senhor telespectador, se a senhora telespectadora não participar dos debates da Câmara de Vereadores, nós não vamos aprovar absolutamente nada. Porque sempre vai ter um lobby contrário às inovações. Sempre vai haver um lobby para que a sustentabilidade não seja aplicada. Porque o lobby quer manter o que? O status quo. Então nós estamos falando de algo novo, de algo que em alguns locais, por serem verdadeiramente mais democráticos, nós conseguimos mudar. Exemplo da Europa, que nós temos uma democracia extremamente sólida a partir da Segunda Guerra Mundial, mas que aqui é uma democracia muito recente e que enfrenta muito mais do que o telespectador imagina o lobby. Porque a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que é uma organização não governamental, foi contrária ao projeto de lei. Né? O IPH da URGS foi contrária a esse projeto de lei. Inclusive, só que eu aprendi com eles de que era necessário nós fazermos isso. Aí eles reclamam que os políticos não fazem nada. Aí quando nós fazemos, são eles que vêm aqui, em plena audiência pública, aqui na Câmara de Vereadores, colocarem problemas na aprovação do projeto de lei, que acabou sendo lei. Né? O então prefeito José Fogaça aceitou os nossos argumentos e estipulou uma lei nesse sentido. A Cidade do México, que é um país de terceiro mundo, não se constrói absolutamente nada sem reaproveitamento de água, não se constrói absolutamente nada nesse sentido. E o que nós vimos ainda na época? Nós temos hoje, no plano diretor de São Leopoldo, a exigência em todos os prédios, qualquer um. Nós temos isso em São Paulo, nós temos isso no Rio de Janeiro, nós temos isso em Campinas, nós temos isso em Blumenau, mas temos ainda em Porto Alegre uma resistência tremenda. Por trás disso, instituições como essa eu coloquei, capitaneadas principalmente pelo Sinduscom. A TV Câmara aqui justamente tem, inclusive, esse papel de levar os assuntos da Câmara até as pessoas em casa para ajudar nesse debate, ajudar com que as pessoas participem, né, das atividades dos parlamentares aqui de Porto Alegre. E o senhor falava de ONGs que foram contrárias à aprovação desse projeto, e nós temos aqui o Davi, que é representante de uma ONG. Como é que vocês se posicionam com a lei do vereador? Na realidade, é uma coisa bem fácil de ser interpretada e tem coisas que não se consegue entender. Por exemplo, o próprio nome da lei, Programa de Uso Racional de Água. Na realidade, preservar a água deveria ser um princípio básico. Não precisaria, por exemplo, uma lei para usar água de forma racional. Como, por exemplo, não precisaria ter uma lei dizendo que a pessoa não deve matar. O princípio moral do ser humano já manda que aquilo não seja feito. E no que diz respeito que o vereador comentou sobre a questão da lei de uso racional da água, nós notamos que realmente existe muita oposição, existem muitos interesses políticos, interesses comerciais, porque notamos nas audiências públicas, antes de ser aprovada a lei, de ser decretada, que existiam pessoas mais dispostas a apresentar argumentos contrários do que propriamente apresentarem soluções. E o que se constata hoje, em termos de números, é que 40% da água de uma residência é perdido em descargas. É muita coisa, é quase metade da água de uma residência. Isso, e o fato é o seguinte, hoje a água no DEMAI, por exemplo, ela custa pro proprietário particular R$ 2,21. Prédios comerciais, R$ 2,51. Prédios públicos, R$ 4,42. Então, à medida que aumenta o desperdício de água com descargas sanitárias, entra a questão de as empresas de saneamento ganharem em cima do desperdício. Então, na realidade, a lei, ela tenta corrigir um retrocesso cultural. Porque quanto mais água se economizar, mais recursos poderão ser aplicados até mesmo em saneamento, que é uma coisa que às vezes nós ouvimos falar que falta verbas para saneamento, mas se nós olharmos a questão cultural, o problema nem sempre às vezes é o desperdício, é o uso da água, mas é a maneira que é tratada. A população gaúcha, por exemplo, se acostumou a desperdiçar água. E o pior de tudo, que existem órgãos que deveriam ser os órgãos inibidores dessa política cultural errada, continuam perpetuando o erro de achar que porque temos bastante água, pode-se usar água à vontade. Inclusive, o projeto do vereador Beto Meixes se apoia em legislações em âmbito municipal, estadual, sim, que responsabilizam o Estado por cuidar das questões ambientais, né? Sim, a Constituição do Estado é
ela expressa isso, né? Cabe ao Estado e aos municípios, né, atenderem a população em requisitos básicos de saneamento. Isso tem que ser atendido. Isso passa pelo combate ao desperdício. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos 37% da água do DEMAI para as casas, no caminho se perde. 37%. Como é que ela se perde? Por canos... Principalmente vazamentos, por ruptura de tubulação. Ruptura de canos. Mas nós não temos nenhum planejamento para isso. Não há um planejamento para, bom, em tanto tempo vamos diminuir. E o Estado de São Paulo tem. O Estado de São Paulo tem a seguinte política de saneamento. Até 2020, reduzir para 13% a perda de água na ida da empresa de saneamento até as casas. Não estamos falando agora das casas, né? Então lá tem um planejamento. Lá existe uma lei que é cumprida, né? Que teve o apoio do governo do Estado e do município de São Paulo. Aqui nós ficamos sozinhos. Aqui a Câmara aprovou o projeto, mas teve resistência depois, com exceção do prefeito, das demais instituições. A Secretaria da Saúde mandou um parecer dizendo que isso poderia comprometer a saúde das pessoas por causa do armazenamento da água da chuva. Bom, mas quantas caixas da água, de água tratada, que ficam aí 2, 3, 5 anos sem monitoramento da Secretaria da Saúde, adoecendo as pessoas, inclusive causando dengue. Quer dizer, é aquela velha história, quando tu é contra alguma coisa, tu vai achar algum argumento. Quando tu é a favor de alguma coisa, tu vai buscar a solução. E aí que tu começa a ver quem são as pessoas. E aqui é importante nós falarmos da decepção que nós temos que ter com instituições que sempre pregaram o uso racional da água, mas quando foi na hora de nós consolidarmos isso em lei, vieram aqui na Câmara de Vereadores colocarem argumentos contrários. Sinduscom, ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, IPH, que é o Instituto das Águas da URGS, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, assim como outras instituições. Então a gente tem que cuidar muito, né? É muito fácil falar, aí criticam o político que não faz nada, mas quando ele faz, porque aprende com essas instituições, essas mesmas instituições vêm aqui e se colocam contra. É por isso que nós temos um decreto que regulamentou essa lei parcial. A lei exige para todas as novas construções dispositivos de aproveitamento da água da chuva, aproveitamento de equipamentos com menos vazão de água, como o Rafael já colocou aqui. E isso vai ser fiscalizado no projeto das construções? Isso já foi regulamentado, isso foi aceito. O que foi aceito também foi a captação de água da chuva, mas apenas para imóveis não residenciais e com telhados acima de 500 metros quadrados. Tudo bem, não deixa de ser um avanço, porque não tinha nada. Sim. Quando eu fui secretário do Meio Ambiente, em 2005, nós passamos a exigir isso para todos os empreendimentos licenciados pela ESMAN. Então, o que é licenciado já é obrigatório, mas por dispositivo da ESMAN e agora por lei. Né? Agora, nós temos que fazer com que isso seja feito nas novas edificações, como a lei diz, para a captação de água da chuva, seja casa, seja edifício, seja comercial, seja indústria, mas também, como a lei diz, aqueles prédios já existentes e aquelas pessoas que vão fazer uma reforma e querem se adaptar à lei, receberem incentivos do poder público municipal, como aliás é feito também nas mais diversas metrópoles do mundo. Mas não haverá exigência das pessoas se adaptarem nos prédios antigos? Não, nos já existentes não, ao contrário, a lei prevê estímulos e incentivos por parte do poder público. Ou seja, essa lei, esse projeto de lei que agora é a Lei 10.506, ela dialoga com o que já existe no mundo. Não houve uma inovação em Porto Alegre. Aliás, é bom dizer o seguinte, Porto Alegre não pode mais inovar. Porto Alegre já foi uma cidade inovadora. E isso que fez com que Porto Alegre fosse reconhecida no mundo todo. Hoje, qualquer inovação que tu tenta fazer, tu tem que provar que já existe em outros locais. Senão tu não aprova absolutamente nada em Porto Alegre. Nós temos hoje, infelizmente, instituições públicas e privadas em Porto Alegre extremamente conservadoras, que não aceitam nenhum tipo de inovação. A captação da água da chuva, o reaproveitamento da água do chuveiro, da pia, a educação ambiental ampla com relação a todo o ciclo da água, teve resistências justamente por isso, porque era algo novo aqui para Porto Alegre, embora
já tivesse em outras cidades. Até São Leopoldo já tem. Sim. São Leopoldo já está muito mais avançado que Porto Alegre, no sentido de exigir, está no plano diretor de São Leopoldo, lei complementar, que qualquer edificação nova, seja industrial, comercial ou residencial, reaproveite a água da chuva, aproveite a água da chuva e reaproveite a chamada água servida, que essa ficou ainda mais polêmica. E a indignação é a seguinte: é a água servida? A água servida é essa da pia ou do chuveiro, né? Água cinza, que ela já foi usada, né? Porque a da chuva ela não foi usada, né? Veja, é para consumo não humano, é apenas para a descarga do banheiro, para dependendo do caso, para tanque, que a água da chuva é considerada melhor que a água química tratada pelo DEMAI e pela Corsã para lavagem, e para o jardim, para a calçada. Mas a lei não diz o percentual que vai ter que ser utilizado. Ela diz que tem que ser utilizado. A lei não fala qual o projeto, fica a critério, então vão ter projetos mais simples e mais baratos, e mais complexos e mais caros, isso fica a critério do empreendedor, e não diz o percentual de captação de água da chuva ou de reuso da água, né? E mesmo assim, ela vem enfrentando diversas resistências, como o próprio decreto, que não dialoga com a própria lei. Portanto, é um decreto que não só desrespeita a Câmara de Vereadores, que não só desrespeita o próprio prefeito que sancionou a lei, como ele é ilegal, porque um decreto não pode desrespeitar a lei como o decreto dispõe, embora não deixa de ser um avanço exigir ao menos para empreendimentos não residenciais com mais de 500 metros de telhado. Nós já vamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu gostaria, Rafael, que tu me dissesse, como o vereador comentava antes, que existem incentivos para as pessoas com edificações já existentes implantarem esse sistema. Como é que seria isso tecnicamente? Bom, a interface maior, eu vejo, de sistema de conservação de água numa edificação vai ser com o projeto hidrossanitário. Obviamente, uma edificação existente vai ter um custo um pouco maior para se realizar uma tarefa dessas. Quanto mais complexo for o projeto, como o vereador levantou pontos muito interessantes que até prefiro deixar para o próximo bloco para a gente conversar, tá? Mas, então, quanto mais simples, por exemplo, só aproveitamento de água de chuva para irrigar o jardim, e a gente sabe aí, se usa um número, por exemplo, eu uso nos meus projetos lá de 2 litros por metro quadrado de grama, por exemplo. Então já poderia ser um uso bastante interessante para a água captada de chuva e não teria uma interface muito grande com a edificação, o que tornaria o projeto barato e provavelmente economicamente viável. Isso para um prédio já existente. Para um prédio existente. Tu capta do telhado e coloca numa cisterna direta, uma torneirinha e tu rega o jardim. Ou eventualmente faz algum sistema de pressurização, dependendo da situação. É realmente rudimentar, né? Muito que simples. Agora se transforma em tecnologia. Mas é interessante. Mas tem resistência. É interessante, aqui também defendo a minha classe, é interessante interagir com um profissional da área, que por vezes a gente tem ideias ou o que eu poderia chamar de ilusões, talvez, não sei se esse é o termo correto, mas o projeto acaba saindo mais caro do que se tivesse sido utilizada a consulta de um profissional. Ainda mais quando a gente fala de construções, exatamente, né, da própria casa. Existem, inclusive na própria NBR, essa que eu comentei, que é de 2007, de aproveitamento de água de chuva, existem formas de calcular o reservatório, por exemplo, que vai ser utilizado para armazenar essa água de chuva. Esse é um ponto crítico do projeto, especificamente de água de chuva. Mas como eu coloquei, acho que tem algumas outras coisas que o vereador colocou, principalmente nessa questão de águas cinzas, reuso de água cinza. E eu tenho uma experiência bastante recente de um projeto que está sendo feito na minha empresa, para uma edificação nova que está saindo na cidade, um complexo grande, comercial, residencial, e onde a gente viabilizou viabilidade econômica e viabilidade técnica de aproveitamento de água de chuva e reuso de águas cinzas. E eu quero colocar alguns números aí que a gente encontrou que eu acho que é bastante interessante. Certo, então a gente vai para um breve intervalo e na volta, no segundo bloco, a gente pode falar desses números e nós já voltamos com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre o programa de conservação, uso racional e reaproveitamento das águas. Fique com a gente. Esta é a casa do menino, onde a
as crianças vão sorrindo com tudo que é bom. Tem comida pro Zezinho, tem higiene pra Ritinha, tem sim tudo que é bom. Cada um é um amigo, cada um vive com carinho, mas ajude sim, pra essa história não ter fim. Ajudar é como amar, faz tudo ficar tão bom. A Casa do Menino Jesus de Praga acaba de receber o ISO 9001, certificando a nossa qualidade ao atender mais de 40 crianças. Mas você precisa continuar nos ajudando a contar essa história. Hectares integrando Porto Alegrense à Orla do Guaíba. O Parque Marinha do Brasil é um dos mais conhecidos e apreciados na capital gaúcha. O Marinha é um parque de contemplação e beleza, mas de essência esportiva. São quadras de variados esportes: futebol, vôlei, pistas de atletismo, ciclismo, skate e muitos outros. O parque também tem local de recreação para as crianças e um espaço para cerimônias cívicas, principalmente militares, com um espelho d'água. Principalmente nos finais de semana, mas todo dia, o Marinha é ponto de encontro da população. A alameda toda arborizada que circunda o parque é atração no verão para quem gosta de caminhadas à sombra. No local também estão instalações e obras de arte para serem admiradas. Da área total, 11 hectares do Parque Marinha do Brasil foram transformados em bosque e espaços gramados, onde são encontradas árvores nativas e espécies exóticas. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando do Programa de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas das Edificações, que é lei aqui em Porto Alegre. E nós falávamos antes, no fim do primeiro bloco, com o Rafael, e ele estava dando dados sobre a construção de uma edificação, certo, Rafael? Exatamente. Embora, como o vereador colocou, de forma geral, essa questão de... Agora estamos falando então de reuso de água nas edificações, especificamente pensar então nas águas cinzas, que seriam uma das águas servidas ou efluentes, né, águas residuárias da edificação, que tem uma tratabilidade um pouco mais fácil e um menor risco microbiológico. Quer dizer, a questão ponto aqui, e que é a pedra fundamental, por exemplo, da engenharia sanitária, é a saúde das pessoas, garantir a saúde das pessoas. Bom, nesse aspecto, alguns técnicos ainda têm um pouco de incerteza, insegurança na hora de realizar esses projetos. A minha empresa, por ter esse entendimento de que temos que avançar nesse ponto e também por observarmos uma demanda no mercado, tá, estamos então nos dedicando, nos debruçando sobre esse tema. Um projeto recentemente foi solicitado por uma construtora da cidade que tem interesse em ter uma edificação passível de ser certificada do ponto de vista de sustentabilidade. Uhum. Ela vai ter que otimizar o uso de energia e também o uso de água, entre outros aspectos. Tá?
Na questão da água, então, a gente está propondo para essa empresa, e já fizemos o projeto, já fizemos a avaliação econômica desse projeto, e ele é viável. A gente está propondo para essa empresa utilizar tecnologia de ponta a nível mundial. No aspecto de segurança microbiológica, por exemplo, nós vamos utilizar, além do que é convencional, um tratamento biológico para tornar essa água de novo sadia e estável do ponto de vista de carga orgânica, é um termo técnico, tá? A gente vai estar usando uma membrana que é uma barreira física para qualquer tipo de bactéria, ou seja, é impossível que qualquer tipo de bactéria venha a passar por essa membrana. É impossível que ocorra dessa forma uma contaminação das pessoas. Além de colocar essa membrana, a gente ainda vai, depois da membrana, fazer a ozonização dessa água. O que seria a ozonização? Que é o gás de ozônio, que é conhecidamente um gás oxidante e também uma tecnologia limpa. Além do ozônio, nós ainda vamos dosar cloro nessa água depois da ozonização, para manter então um desinfetante, que é o cloro, que é residual na água e que impede que as bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos volte a crescer dentro dessa água. E além de todas essas tecnologias embarcadas, nós vamos ter um monitoramento remoto, ou seja, 24 horas por dia essa estação vai estar ligada numa central na nossa empresa, tá? E a gente vai poder saber qual é a qualidade da água no ponto de vista de clarificação e também um outro parâmetro específico que mostra que essa água então é passível de ser sanitizada com a aplicação do ozônio e do cloro. E dessa forma a gente vai estar entregando uma água cinza tratada com total segurança do ponto de vista sanitário. Sem restrições de uso. Exatamente. Então, uma das questões do empreendedor foi justamente essa dificuldade de aprovação junto ao DEMAI e por isso a gente partiu para essa alta tecnologia na solução desse projeto. Tá? E a gente realmente acredita muito na solução, fizemos avaliações econômicas e observamos que esse projeto vai se pagar. Claro, hoje, que não temos incentivos fiscais, eu até quero deixar isso aqui bem claro. Quase como um pedido. Quase como um pedido. Eu vou pagar o mesmo valor, por exemplo, para uma bomba para bombeamento de água, que eu vou para esse projeto, é o que se utilizaria numa bomba de bombeamento de água para qualquer tipo de empreendimento. Eu acho que isso ainda é um ponto que a gente tem que avançar aí. Mas eu acho que com esses dados e com essa tecnologia embarcada, a gente vai sim conseguir defender esse projeto junto ao DEMAI, a gente vai sim conseguir aumentar o interesse da população e dos construtores e de todos os atores envolvidos aí nesse... Tu falavas que a empresa construtora, ela se interessou pela construção por reconhecer um mercado de consumidores que se interessam em morar em lugares sustentáveis, né? Então a gente nota também que a população ela está atenta à questão da sustentabilidade e existe uma mudança, acho que além de uma questão de educação, uma mudança cultural na sociedade nos últimos tempos, né? Perante acho que a percepção de que os bens naturais precisam ser cuidados também, a gente não pode desperdiçar tanto. Tu que és educador ambiental, como é que tu enxerga essa questão da educação, da cultura das pessoas hoje em dia perante aos bens naturais? Eu vejo de uma forma bem interessante, porque a gente tem que olhar, quando se fala em reuso, reaproveitamento de água, preservação de recursos hídricos, existe hoje o aspecto emocional, que é aquele de a pessoa não se contentar e ver o desperdício. O vereador falou que Porto Alegre tem uma perda aí de 37%, a empresa de saneamento que chegou a perder 40%, a empresa no Brasil que perde 70% da água captada. Há lugares fora do Brasil, como o Japão, que tem uma perda de 13,6%. Então o desperdício aqui no Brasil ainda é muito grande. O Brasil é o campeão mundial de desperdício d'água. E, curiosamente, o problema do Brasil, em boa parte das regiões, não é a falta de água, é o desperdício d'água. E, curiosamente, a lei ela foi sustentada em cima de uma falha gravíssima cultural do povo, que é a cultura do desperdício. A questão de ter tanto desperdício no Brasil pode ter alguma relação com o fato de sermos um país beneficiado, de certa forma, com a quantidade de água em nosso território? Com certeza, e o pior de tudo é que os entes políticos, públicos, que deveriam ser as linhas de referência
no combate ao desperdício não atuam, porque aí entra interesses comerciais, interesses políticos. Por exemplo, só uma parte, hoje em dia não se prega a ideia, muitas vezes, de que não é prático usar água de chuva, porque se, por exemplo, for aproveitar água de chuva, depois na hora de essa água ir para o esgoto, as empresas de saneamento que vão ter que tratar. E aí entra aquela questão, então, quer dizer, vocês usam água de chuva e nós de tratar o esgoto somos nós que tratamos. Então, na realidade... Como a água não vem daquela não empresa. Vem da nossa fonte, mas a hora de tratar é nós que tratamos. Sim. Então, o que a gente nota de claro nisso é que existe um ponto de equilíbrio na parte técnica e na parte do legislativo. E, por exemplo, a lei, quando ela foi implantada e foi decretada, ela depois se descobriu que tinha coisas que poderiam aprimorar. Mas como o vereador falou também, e como o Rafael citou, não adianta a gente só ver as coisas dos dois lados, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. E essas construções sustentáveis agora estão atraindo os consumidores. Já há anúncios em jornais que as pessoas estão oferecendo empresas, construções que têm uma área X de verde para a pessoa se sentir próximo da natureza. Então, o que se nota é que a lei, estudos técnicos, pessoas interessadas na área estão avançando no sentido de ocorrer uma mudança cultural, embora ainda seja muito já temos em Porto Alegre construtoras vendendo empreendimentos com selo verde, certificação LEED. É uma certificação americana, tá, que ainda de certa forma está sendo adequada para o sistema construtivo brasileiro. Isso está sendo feito hoje, mas em Porto Alegre já existem construtoras vendendo empreendimentos com selo verde. Aí eu acredito, assim como a gente também foi procurado por uma outra construtora, que isso vai aumentar, tá, nos próximos anos. Pelo menos no âmbito privado, então se tem uma... Exatamente. Acho que isso vai ajudar a pressionar também o crescimento da aplicação dessa linha de construção. Assim, até para a gente também pontuar bem, eu só queria reforçar uma questão importante do Rafael no exemplo esse do empreendimento que está sendo feito com o reuso da água, né? Ele teve que fazer toda essa tecnologia para poder aprovar no DEMAI, porque o DEMAI é contra. Talvez não fosse preciso toda essa tecnologia, sabe por quê? Porque não é para uso humano. Talvez essa água do que o Rafael vai fazer vai ficar melhor que a água que o DEMAI nos coloca na torneira. Porque é isso que é importante colocar. Nós defendemos, obviamente, a água tratada do DEMAI e da Corsã lá na torneira e no chuveiro, na pia da cozinha. Obviamente, isso não se discute. O que nós não aceitamos, isso não é sustentável, isso não sou eu, isso é um princípio universal de sustentabilidade, é usar a água tratada para dar descarga do banheiro, para lavar a calçada, para regar jardim. Isso é inadmissível. E isso acontece em Porto Alegre por respaldo público, por ser liderado pela direção do DEMAI e em nível de estado da Corsã. E isso a sociedade tem que saber. Porque senão, por que não se avança? Porque existem resistências. Não é porque o vereador X ou A não queira. Né? O Davi colocou muito bem, o setor público não está fazendo frente ao desperdício de água, com exceção do estado de São Paulo, que tem uma meta de 13% até 2020. Tem uma meta, a cada ano está reduzindo. Bom, mas eu sou do setor público também. E não tive respaldo de instituições privadas, que eu já citei, para uma lei que é uma coisa totalmente óbvia, que todos ganham com isso, ninguém perde. Só perde quem tem uma visão estreita das coisas, né? Que não quer, quem eu sempre digo aqui, seguidamente eu falo isso muito aqui nas comissões, no plenário. Existe uma resistência de entrarmos no século XXI. Existem pessoas que não querem entrar no século XXI. Aliás, tem pessoas que não saíram nem do século XIX ainda. Mas alguém vai entrar, né, vereador? Bom, não, e muitos já entraram. Aí vem várias construtoras, várias que eu conheço, que não só captam a água da chuva, mas fazem o reuso da água e tratam o esgoto, que é um ponto que eu queria colocar aqui agora. Tratam o esgoto. Nas próprias edificações. Porque é o seguinte, o DEMAI não trata o esgoto de Porto Alegre. Só 27%. Vai aumentar agora com o PISA, vai para 80%, mas vai faltar 20%. O DEMAI não trata o esgoto e não deixa os outros tratarem. Se tu quiser tratar o teu esgoto, não pode tratar. Vai ter a resistência do projeto. Então isso é inadmissível. Com a não liberação da construção. Hoje, 80% do esgoto da tua casa, do shopping center, que é aprovado, menos da indústria
eu digo de esgoto doméstico, não é o químico, o industrial, ele vai direto para o Guaíba, quando não vai para os arroios. Isso é correto? A lei orgânica do município, eu estou tentando mudar essa lei orgânica, há muitos anos não consigo, eu apenas digo o seguinte: o poder público poderá exigir da iniciativa privada ou do edifício, do shopping center, enfim, o tratamento de esgoto quando o poder público não puder fazê-lo. Nós não conseguimos aprovar isso. A única cidade no Brasil onde tu não pode tratar eu quero tratar o meu esgoto, eu não posso, é Porto Alegre, eu não posso tratar o meu esgoto. Sim. Tu não pode exigir isso no shopping center, porque tem que ser tratado pelo demais. Só que não é tratado, vai pro Guaíba. Mesmo com o PISA, que não, porque... Bom, mas vai vir agora o programa socioambiental, que é o tratamento de esgoto já várias vezes pautado aqui pela TV Câmara. Bom, para começar, ele não está pronto ainda. Enquanto isso, a gente vai continuar poluindo o Guaíba, e mesmo quando ele estiver pronto, ele vai atender 80%. E mesmo que atendesse a 100%, que não é o caso, é muito mais barato, mais sustentável e mais tecnicamente perfeito tu tratar o esgoto no local do que tu ter que levar tu tem que fazer quilômetros de canos para levar até a estação de tratamento. Isso que encarece o esgoto de qualquer cidade, de qualquer lugar. Eu queria colocar também um aspecto que é interessante, que eu tenho me deparado por vezes, que é a palavra inovação, que o vereador colocou, que Porto Alegre já foi uma cidade inovadora. O país hoje busca a inovação de forma que a gente vê o quanto está se colocando de dinheiro em pesquisa. Sim. Essa oportunidade de avançar nesse tema é a oportunidade de desenvolver, por exemplo, pequenas e novas empresas que trabalhem com inovação nesse setor. Caso, por exemplo, da minha empresa. E, por exemplo, a Alemanha tem como isso como uma das suas diretrizes econômicas, desenvolver tecnologias nacionais que depois tenham potencial de exportação. E é o que a gente observa aqui. Quer dizer, se essas leis forçam esse tipo de abordagem para as edificações, por exemplo, no país, no município, no estado, vai forçar com que os técnicos se debrucem sobre o problema, avancem, inovem. Com isso nós vamos ter criem novas soluções, novos empregos, uma indústria nacional mais forte, mais moderna, mais sustentável, com capacidade de ser, pelo menos na América Latina, líder de mercado, benchmark. E tudo isso trazendo conhecimento para os técnicos locais e desenvolvendo todo esse cenário que, querendo ou não, hoje já está recebendo dinheiro, que é a pesquisa. Inovação. Falando em dinheiro, gostaria de saber qual o custo para a pessoa que se interessa em colocar na sua casa o sistema de reaproveitamento, tanto da água da chuva quanto das águas cinzas. Porque isso também preocupa as pessoas. Quanto elas vão precisar desembolsar para poder, inclusive, economizar depois na água da torneira, da água que vem do mar. Nesse caso específico desse projeto que a gente acabou de entregar para o empreendedor, custo, mesmo com uma tecnologia altíssima... Sim, vocês falavam que é tecnologia em parâmetros mundiais. Mundiais, top mundo. Em torno de 0,5% do valor do imóvel. Quer dizer, e como isso significa, assim, para nós leigos? Não, por exemplo, R$3.000 num apartamento de R$600.000, um apartamento de alto padrão. Uma observação que é interessante, o custo da água no DEMAI hoje em Porto Alegre vai de R$ 2,20 para a residência a R$13. Da mesma forma, no uso industrial ou comercial. Isso aí pode ser olhado lá no site da instituição do DEMAI, onde você tem uma equação para o cálculo da água. A água pode ir a R$13. Tá? E o custo de água para reutilizar a água, mesmo com essa alta tecnologia, fica em torno de R$4. Então, o empreendedor, a residência pode estar botando dinheiro no bolso em algum tempo. Em 6 meses, máximo um ano, ele já está tendo retorno daquilo que ele investiu. Portanto, não é um gasto, é um investimento. A gente vai morar quanto tempo no apartamento? 20 anos, digamos. Sim. Mínimo 20 anos. É um bem que a gente consome para ficar bastante. Tu já, no máximo em um ano, tu já está tendo retorno daquele investimento. Davi, tu acredita que as pessoas elas conseguem vislumbrar isso como um investimento? Oficialmente sim, e o meu papel como educador ambiental é analisar essas inovações que o Rafael citou
divulgar inclusive em escolas públicas, particulares, porque a população muitas vezes ela não opta por um tipo de sistema desses por não ter conhecimento. Então, a obrigação nossa como entidade ambientalista é divulgar leis, projetos, inovações, porque, curiosamente, o Rafael citou que tem boas ideias e, às vezes, as boas ideias param por falta de verbas, por uma coisa óbvia que deveria ter verba, né? Então, o que a gente tenta fazer através da conscientização ambiental é mostrar para a população que isso não é coisa de outro mundo. É um fato e é um fato que está ao alcance de todos. E que precisa ser feito, né? Precisa ser feito urgentemente. E como é que fica a questão das empresas que utilizam água em seus processos de trabalho? Isso também existe, a legislação também abrange elas para reutilização de água? Em Porto Alegre é qualquer atividade, indústria, comércio, residência, teria que fazer a captação da água da chuva e o reuso da água. Para uso não humano. Sim. Né? Isso está na lei. No caso de um processo de fabricação. O decreto, ele apenas determina para uso não residencial e acima de 500 metros quadrados. Eu queria colocar da minha experiência, a sua pergunta é muito boa, por quê? Nessa equação que eu comentei do DEMAI, para ver o valor de água, a água ela sobe muito se você for uma única economia. Caso da indústria ou do comércio, uma lavanderia de roupas, uma lavagem de carros ou alguma atividade industrial que utilize bastante água. Nesse caso, a água rapidamente sobe para próximo a R$10 o metro cúbico ou até mesmo nesse limite de R$13 o metro cúbico. Esse tipo de cliente de água, ele tem um ganho muito rápido. Por exemplo, numa lavagem de carro, a tecnologia que a gente comercializa, ela pode ser paga num período inferior a 2 anos. Isso é extremamente, um payback inferior a 2 anos é de interesse para qualquer empresário. E eu vejo, assim, como que isso não é obrigatório, porque o poder público deveria estar gerando essas, e no caso o vereador levanta essa bandeira, por exemplo, lavagem de veículos. Por que a gente não tem uma obrigatoriedade de reuso de água na lavagem de veículos? As soluções estão aí. Então, quer dizer, o Brasil está investindo em pesquisa, as soluções técnicas acontecem e quando vê, por falta de uma política pública, isso não sai da prateleira. Nas licenças é cobrado pela FEPAM e pela ESMAN. Então, por exemplo, o posto de gasolina, como ele é licenciado, ele tem que fazer o reuso da água, não é só a captação de água da chuva. Porque a lei ela procurou estender isso para todo tipo de atividade. Está sendo obrigatório isso já? Nas licenças. Não novas, é em lei. Licenças novas. Não, isso aí sempre, desde 2005. A reutilização da água. Agora é bom sempre olhar porque existem avanços e retrocessos. Daqui a pouco entra lá um coordenador de uma equipe nova de um órgão ambiental e já acha que isso aí não precisa ser feito. Sim. Agora, isso não diretamente, mas se nós, aí vem o papel aqui do advogado, se nós fizermos uma equação da legislação federal, estadual e municipal, mas principalmente da federal e da estadual, o reuso da água em qualquer empreendimento de serviço industrial, ele seria obrigatório. Nós temos hoje indústrias no Brasil e no Rio Grande do Sul que captam uma vez só a água do rio e não captam mais. Fica durante anos e anos aquela mesma água sendo usada no sistema de industrialização. Né? Então economiza água, mas isso foi o quê? Uma exigência do órgão ambiental, seja a FEPAM, seja a ESMAN, mostrando que é sim possível fazer isso, porque esse sistema que eu comentei agora, ele é bem mais complexo que o reuso simples de uma residência. Até porque são parâmetros maiores, né? Claro. E além do reuso também, além de estar economizando de uma forma econômica mesmo, falando em dinheiro também, é uma forma sustentável, né, da empresa. Sim. A indústria está muito avançada nessa parte de água, assim como o vereador colocou. A atividade mais avançada no estado do Rio Grande do Sul, em termos de sustentabilidade, é a indústria. A parte industrial, que não quer dizer que não tenha vários problemas. Na média, é uma indústria que deve orgulhar os gaúchos. Nós temos ainda um problema na área comercial, de serviço, habitacional e principalmente agropecuária. Para fechar, assim, eu queria colocar, isso impulsionada, a indústria, como o vereador colocou, impulsionada pela legislação estadual do CONAMA, tá? E também
do CONSEMA, estadual do CONSEMA, CONSEMA Resolução 128 e 129, que está para entrar em vigor aí, são leis bastante interessantes, tá? E também pela questão econômica, como a gente colocou antes. Certo, a gente já vai se encaminhando para o fim do nosso programa e eu gostaria de conceder a cada um de vocês 3 minutos de considerações finais quanto ao nosso debate de hoje. Por favor, Davi. O que eu faria um apelo, Larissa, para a população em geral, é que nós debatemos sobre um assunto importante, que é a questão da água. Mas se nós olharmos a legislação, não só de Porto Alegre, mas do Brasil em geral, nós vamos encontrar que tem lei que exige que se limpe a caixa d'água uma vez a cada 6 meses, lei que faça uma revisão elétrica uma vez por ano, tem lei que exige que se faça uma revisão nos elevadores uma vez por mês, e nós não encontramos nenhuma lei que obrigue os prédios a fazer uma revisão hidráulica para verificar aonde está ocorrendo os desperdícios. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas se preocupam em ficar com o elevador funcionando direto, mas não se preocupam com a falta de água, porque a cultura faz com que as pessoas acreditem que nunca vai faltar água. E quando elas podem estar enganadas. Quando elas podem estar enganadas. Tanto que eu perguntei para uma senhora esses dias se ela preferia ficar sem água ou sem elevador de uma semana. Ela disse que preferia ficar sem elevador. Só que quando eu perguntei para ela qual é o tipo de manutenção normal que havia no prédio, se era água ou elevador, ela disse que era elevador. Porque as pessoas não têm a visão. Então, parte do poder público, parte de nós técnicos, educadores ambientais, ajudar a população a ver que nós não estamos falando de uma utopia. Reuso, reaproveitamento de água é um fato que está ao alcance de todos. E é presente, né? Não é para o futuro, é para agora. Inclusive, o meu desejo no futuro é levar o vereador, levar o Rafael nas escolas, para mostrar também para as pessoas que isso não é coisa da Europa, isso é uma coisa de Porto Alegre. Nós temos condições, temos técnicos, temos tecnologia e precisamos vencer as barreiras, os preconceitos e os interesses para que isso se torne uma coisa normal. Esse é o nosso desejo. Certo, Rafael. Queria aproveitar esse comentário do Davi no sentido de deixar bem claro que realmente essas tecnologias elas estão ao alcance da população brasileira hoje. Em alguns casos, algumas tecnologias ainda importadas. E com os avanços que a gente vem tendo, com o dinheiro que vem sendo colocado na pesquisa no Brasil, acredito que em pouco tempo, mesmo essas que ainda não estão à disposição, sendo tecnologias nacionais, elas vão estar à disposição. E como eu coloquei antes, esses sistemas tanto de aproveitamento de água de chuva, bastante viável do ponto de vista econômico, e mesmo esse de reuso de água cinza, também viável do ponto de vista econômico, que por vezes o aproveitamento de água de chuva sozinho ele vai levar a um nível de economia algo sempre inferior a 10%, acredito, do uso da água como um todo na edificação, podendo ir a 30% no caso de você fazer reuso de água de cinzas. Sempre pensando que, claro, usando equipamentos hidrossanitários já poupadores de água, porque hoje realmente fazer uma edificação nova sem ter esses equipamentos conservadores de água é um completo absurdo. Sim. Tá? E então eu entendo que a gente está avançando através dessa lei que o vereador já conseguiu que fosse aprovada aqui em Porto Alegre. A luta continua, né, vereador? A gente tem que continuar em cima e eu entendo que, principalmente por essa motivação de pesquisa que tem no país hoje, não deixar essas pesquisas, essas tecnologias na prateleira. Fazer movimentar, fazer girar essa roda aí da inovação e dos avanços tecnológicos nessa questão aí da água. Certo, vereador. Bem, para encerrar, eu só queria lembrar também, a lei fala, e isso está sendo bem aplicado, que são os hidrômetros individualizados, era uma demanda muito antiga da sociedade. Eu moro num edifício, consumo muito pouca água e pago o mesmo do que o meu vizinho lá de cima, que tem piscina, etc. Né? Então, a lei para as novas edificações prevê os hidrômetros individualizados, isso está funcionando ao menos. Isso foi uma parte que funciona integralmente da lei. Uma outra coisa muito importante, foi aprovado, já é lei agora em nível nacional, a lei do saneamento. Os municípios, os estados e a União têm que se adaptar agora às novas diretrizes de saneamento, que é o tratamento do esgoto, que é a drenagem urbana, resíduos,
e também, claro, toda essa otimização aqui das águas, né? Então isso é importante colocar, porque isso aqui faz parte já de uma exigência universal, uma exigência nacional. Vamos ter agora Rio Mais 20, enfim. A gente está querendo só colocar em prática aquilo que se fala, que se debate, há anos. É isso, essa é a nossa função. E mais, Davi, embora de forma genérica, a lei ao menos enfrenta essa tua questão. A conservação dos mananciais exige, dentre outras, as seguintes medidas, dentre outras: a correção sistemática de falhas no sistema de medição, bem como a detecção de eventuais vazamentos como resultado da maior eficiência no sistema de medição e leitura à distância, ou seja, tanto o controle fora como dentro do prédio. Né? O problema são as resistências todas que a gente vê em cima disso. Mas é importante colocar que a Câmara de Vereadores fez a sua parte. Né? E foi a nossa fiscalização que resultou num decreto, embora parcial, mas resultou, inclusive, no grupo de estudos. Nós temos que participar desse grupo que está no decreto, exigir mais reuniões e colocar isso em prática para que Porto Alegre possa fazer como a maior parte das metrópoles, e não só metrópoles do Brasil e do mundo, estão fazendo, que é tratar a água, esse recurso valiosíssimo, de forma mais séria, mais racional e mais madura. Certo. Eu agradeço a participação de todos, agradeço também a sua atenção e até o próximo Porto Alegre em Debate.